A paz do Senhor. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Vida Nova. Programa Vida Nova, que é uma realização da Igreja Batista Vida Nova e do Centro de Recuperação Vida Nova. Há mais de 16 anos transformando vidas e restaurando famílias. E eu sou o Pastor Oliveira, aquele que ora por você. Paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com o teu coração nesse momento, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo número 27, o verso número 22, que diz o seguinte: Perguntou Pilatos: Que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: Crucifica-o. Quero usar esse texto como base para pensarmos um pouco neste julgamento. Julgamento que levou Jesus à cruz, julgamento em que marcou a história da humanidade e, por que não podemos dizer, um dos maiores julgamentos da história. Quero, neste momento, trazer uma visão aqui para você que às vezes, assim como eu, você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas eu queria, neste momento, olhar a situação de Pilatos. Este homem que tem nas suas mãos o poder de mandar Cristo para a cruz ou libertá-lo. Pilatos, que tinha na sua mão o poder de mudar a história. Pilatos tinha na sua mão o poder de dar curso ao destino de Cristo. Quem sabe, assim como eu, você já leu o texto bíblico e por várias vezes ficou indignado, do tipo: por que Pilatos não fez diferente? Por que Pilatos não fez uma escolha diferente? Por que Pilatos deu ouvidos àquela multidão? Por que ele não julgou conforme a sua própria consciência? Por que ele não julgou segundo a verdade? Por que ele não livrou Jesus da cruz? Quem sabe você já leu esse texto e, diante dessas perguntas, você até tentou espiritualizar, dizendo: não, é porque Cristo precisava morrer na cruz para a remissão dos pecados, para a salvação da humanidade. Eu entendo tudo isso, mas quero pensar agora a pressão que envolvia Pilatos no momento deste julgamento. Eram pressões de vários os lados. Primeiro nós temos os fariseus, nós temos os escribas, as autoridades religiosas da época, fazendo pressão para que Pilatos crucificasse a Cristo. Temos ele pedindo, eles clamando, dizendo: não, você tem que crucificar. De outro lado, temos o próprio imperador César. Porque quando lemos esse mesmo texto, em João, no capítulo 19, quando Pilatos tem a intenção, ou pensa, ele não acha acusação contra Cristo, e ele pensa então em libertar a Cristo, os fariseus dizem assim: se você libertar a Cristo, você está se levantando contra César, porque você está elegendo outro rei, senão César. Ou seja, havia pressão do povo, havia pressão agora do rei. Eles estão dizendo meio assim para Pilatos: se você livrar Cristo, nós vamos contar para César, e César vai ficar aborrecido com você. Ou seja, há essa pressão do líder, do imperador da época. Mas existe ainda uma outra pressão nesse texto. É que o texto, quando você lê todo o texto, ele diz que quando está nesse momento do julgamento, a mulher de Pilatos, ela manda um recado para ele e diz: olha, não se meta com este justo, ele me perturbou em sonhos, eu fui perturbado em sonhos por causa dele. Meus amados, Pilatos tem a pressão dos líderes da multidão, Pilatos tem a pressão do imperador, Pilatos tem a pressão da sua mulher,
Quem nunca ouviu a sua mulher fazendo uma objeção acerca de algo e não ficou apreensivo, não só pela palavra da sua mulher em si, mas por depois, quem sabe, ter que ouvir aquela famosa frase, né, do tipo, eu te avisei. Mas muito mais do que isso, havia também uma pressão, que podemos dizer espiritual. Porque mesmo não sendo cristãos, havia sim o costume da época, que eles recebiam direções através de sonhos. Então tudo isso envolve esse julgamento. E sabe qual a conclusão que eu chego? Eu não queria estar na pele de Pilatos nesse julgamento. Mas sabe o que eu descubro também? Que eu e você, todos os dias, somos Pilatos. E no próximo bloco eu quero conversar com você um pouco mais sobre isso. Então não saia daí, daqui a pouquinho eu volto com mais um pouco da palavra de Deus e vamos pensar um pouco mais sobre isso. Discipulado IBVN. A Igreja Batista Vida Nova adotou a visão MDA para trabalhar com o seu discipulado. MDA é a sigla de modelo de discipulado apostólico. A visão do MDA, como é conhecida hoje, é um movimento de igrejas que nasceu na Igreja da Paz na cidade de Santarém, no estado de Pará, em 1999, através do pastor Abe Uber. A visão do MDA é uma ferramenta interdenominacional que está presente em milhares de igrejas ao redor do mundo e tem como principal foco trabalhar no cumprimento da grande comissão de Jesus, conforme Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20. Como surgiu a visão do MDA? A visão do MDA surgiu do coração desejoso do pastor Abe Uber de ver toda a igreja local crescendo numericamente para ganhar os perdidos, e mesmo sendo uma igreja com multidões, ver cada pessoa sendo bem cuidada espiritualmente. Foi então que o Espírito Santo inspirou o pastor Abe para colocar em prática na igreja local a mesma experiência de crescimento espiritual vivenciada por ele através de um acompanhamento individual que ele tivera com seu irmão pastor Lucas Uber. Dessa inspiração surgiu o discipulado 1 a 1, que é a marca da visão MDA adotada pela Igreja Batista Vida Nova. Através desse tipo de discipulado, nosso desejo é ver a Igreja Batista Vida Nova, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus unida, compartilhando experiências para o nosso aprendizado e crescimento mútuo. Dessa forma, iremos ver o mover de Deus e o fortalecimento do corpo de Cristo como uma só igreja e em uma só visão. Ganhar almas e cuidar bem delas. Por essa razão, a visão do MDA não interfere em doutrinas e foi adotada pela Igreja Batista Vida Nova. Além do discipulado 1 a 1, a visão do MDA ainda trabalha para estabelecer bases fortes para os pequenos grupos ou células e ver o crescimento de cada igreja local, tanto em quantidade como em qualidade através deles, conforme o relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o que iam sendo salvos. Venha fazer parte do nosso discipulado, venha fazer parte da nossa família. Nós esperamos você. Bom, estamos de volta e como eu terminei o último bloco dizendo que eu e você somos Pilatos, precisamos entender o que está sendo julgado para que você entenda essa afirmação. O que está em julgamento aqui para Pilatos era se Cristo era ou não era
rei. Esse era o centro da questão. Esse era o cerne da discussão. Se Jesus era rei ou não. Prova disso é que Pilatos vira para Cristo e diz: vem cá, você é ou não é o rei dos judeus? Então essa era a discussão em curso. Era a determinação se Cristo era ou se Cristo não era rei. Bom, meus queridos, como eu disse que nós somos Pilatos todos os dias, porque todos os dias nas nossas vidas, eu e você, temos que decidir se Cristo será rei na nossa vida ou não. Todos os dias temos também que fazer essa escolha, se Cristo será rei da nossa vida ou não. Porque uma coisa é aceitar a Cristo como Salvador. Agora, outra coisa é ter Cristo como Senhor. Aceitar como Salvador, muitos aceitam. Afinal de contas, quem não quer ser salvo? Agora, aquilo que Cristo quer fazer na minha vida vai muito além de salvação. Na verdade, Ele quer ser Senhor da minha vida. Eu preciso entregar e reconhecer Ele. O que Pilatos tinha que fazer ali? Reconhecer se Cristo era rei ou não era rei. E o que eu tenho que fazer todos os dias na minha vida? Reconhecer se Cristo será rei da minha vida ou não. Porque entenda algo. Desde o Éden, Cristo já era Senhor. Ele era Senhor do homem. Ele era Senhor sobre todas as coisas. Só depois do pecado, Ele se torna Salvador. Ou seja, antes de ser Salvador, Ele já era Senhor. E a pergunta que eu te faço hoje: será que neste julgamento também nas nossas vidas, em momentos de pressão, em momentos de decisões, em momentos de escolhas, em momentos onde eu tenho ou fazer o certo ou tomar prejuízo, ou fazer o certo ou ir com a voz da maioria, ou fazer o que a Bíblia diz, ou fazer aquilo que eu quero, que decisões eu tenho tomado? Será que eu tenho deixado Cristo ser rei da minha vida, ser Senhor da minha vida, aquele que ordena, aquele que manda, aquele que a minha vontade é posta em segundo lugar, para que a vontade dele seja realizada em mim? Pensa sobre isso agora. Se muitas vezes, assim como Pilatos, nós não temos também fugido dessa responsabilidade e não temos declarado, não temos demonstrado através das nossas atitudes, das nossas escolhas, que Ele é rei das nossas vidas. Precisamos pensar sobre isso, meus amados. Porque mesmo na igreja, estamos cheios de pessoas que ainda vivem ao seu bel prazer. Muitos daqueles que se dizem cristãos, que se dizem salvos, ainda insistem em viver a vida segundo a sua vontade, segundo o seu projeto, segundo o seu querer. E eu quero que você pense sobre isso agora. Será que verdadeiramente Jesus tem sido Senhor da sua vida? Ou será que, como Pilatos, ao invés de fazer escolhas, ao invés de se posicionar, você prefere lavar as mãos e fingir que não é com você? O ato de lavar as mãos de Pilatos foi uma escolha, porque o não fazer uma escolha no mundo espiritual já é uma escolha. Então pense sobre isso. Será que você tem realmente declarado e tem vivido como Cristo sendo o rei da sua vida? Ou você, assim como Pilatos, muitas vezes tem lavado as mãos para não se comprometer, para não se posicionar? Pense sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso. Porque essa é uma decisão que está nas suas mãos. Essa é uma decisão que só depende de você. Se Cristo será ou não será o rei da sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Um beijão no teu coração. Em nome de Jesus. De onde eu vim, Deus criou o mundo. Isso inclui você. No começo tudo foi bom, exatamente como Deus o fez. Mas agora todos nós fazemos escolhas erradas e cometemos ações erradas. Nós vivemos no mundo de Deus, mas no nosso próprio caminho. Deixamos de viver de acordo com os padrões de Deus, então somos culpados. A Bíblia chama isso de pecado. Nosso pecado nos separa de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. João 3,19.
Todos nós queremos sentir bem sobre nós mesmos, mas apenas experimentamos um significado verdadeiro quando nos conectamos com o nosso Criador. As pessoas tentam encontrar o caminho até Deus por vários caminhos, mas todos esses esforços falham. Nossos pecados são uma barreira entre nós e Deus. Por que estou aqui? Deus o ama muito e em retorno quer que você o ame. Você está aqui por causa do amor e desejo dele de ter um relacionamento pessoal com você. O que você não pode fazer através de seus próprios esforços, o Filho de Deus, Jesus, fez ao vir à terra para morrer na cruz por você. Ele levou o castigo por seu pecado e por isso Jesus tornou-se o caminho entre Deus Pai e você. O caminho errado até Deus. Todos os nossos esforços próprios para nos restaurar diante de Deus são vazios e inúteis. Coisas como a religião, moralidade, autoaperfeiçoamento, filosofia e boas ações, todas essas coisas são como degraus podres em uma escada. Todos falham porque Deus é santo e perfeito e nós não somos. Não importa o que tentemos fazer. O único caminho até Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O sangue derramado de Jesus era o único caminho que Deus proveu para nos restaurar a Ele para preencher a lacuna. E é o único caminho que Deus vai aceitar. Deus provou que Ele aceitou a morte de Jesus como o caminho para a vida, ressuscitando Jesus da morte. Portanto, Jesus Cristo é o único caminho para chegarmos ao Pai. Para onde vou? Jesus nos convida, mas Ele nos avisa também. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Se você não encontrar o seu caminho até Deus através de Jesus, você nunca irá conhecer Deus pessoalmente e sua vida não terá nenhum valor duradouro. Quando você morrer, você irá estar separado de Deus para sempre. A Bíblia chama isso de inferno. Mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, você terá um relacionamento pessoal com Deus e viverá com Ele para sempre. A Bíblia chama isso de céu. Qual caminho você escolhe? Isso depende da relação que você tem com Jesus Cristo. Escolha o caminho de Deus através de Jesus e você terá uma relação pessoal com Ele agora. E você desfrutará da vida eterna com Ele para sempre no céu. Se você escolher qualquer outro caminho, você nunca conhecerá a paz de Deus enquanto estiver aqui na terra. Você nunca terá um relacionamento com Deus e nunca experimentará a vida eterna com Deus quando você morrer. Jesus disse em João 5,24: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como posso encontrar meu caminho até Deus? Admita que você é um pecador e abandone o pecado, como diz em João 8,11. Em seguida, tem que acreditar e ter fé que, quando Jesus morreu na cruz, como diz em João 1,29, Ele tomou o castigo por todos os seus pecados e ressuscitou para a vida novamente para conquistar a morte. Peça e receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Em João 1,12 diz: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui está uma oração que você pode usar para receber Jesus Cristo como seu Salvador. É uma sugestão de oração e as palavras exatas não importam, o que conta é a atitude do seu coração. Senhor Jesus, obrigado por morrer na cruz por mim. Por favor, perdoe todos os meus fracassos e os pecados do meu passado.
limpa-me e ajuda-me a começar de novo contigo. Eu te recebo em minha vida como meu Senhor e Salvador. Ajuda-me a te amar e servir com todo o meu coração. Amém. Jesus disse em João 6,37: Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Seu destino, um novo começo. Ser cristão significa uma nova vida. Você pode começar essa nova vida agora. Leia uma porção da Bíblia todos os dias. Ore diariamente e fale com Deus como faria com um amigo próximo. Participe de uma igreja local onde a Bíblia é ensinada. Leve uma porção da palavra de Deus com você. Compartilhe sua fé em Cristo com os outros. Que sua vida seja realmente transformada a partir de hoje e que possamos ser os primeiros a recepcioná-lo na família de Cristo. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Eu bem sei que sou barro, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Senhor, Abre os meus olhos, eu preciso ver a realidade de quem eu sou. É isso aí, você acabou de ver as imagens do Centro de Recuperação Vida Nova, mas assistiu aí, você viu o nosso trabalho. E eu quero convidar você a fazer parte desse projeto, a fazer parte desse sonho. Você que assistiu viu, é um trabalho sério. Há mais de 16 anos nós temos trabalhado na recuperação de dependentes químicos. Nós levamos isso a sério, mas precisamos da sua ajuda. Nós temos despesas altas, mas temos que nos desdobrar para manter o centro de recuperação. E eu preciso da sua ajuda. Você empresário que está aí nos assistindo, você pode fazer parte desse projeto. Você que talvez não é um empresário, mas conhece alguém que pode apoiar o centro de recuperação. Nós precisamos da sua ajuda. Estarão aí os nossos telefones, estarão aí, né, nesse vídeo o nosso endereço, as nossas contas bancárias. Nos ajude. Seja um parceiro do Centro de Recuperação Vida Nova e que Deus abençoe a sua vida.
Vamos orar. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, neste momento eu quero colocar cada uma destas vidas na tua presença. Cada um destes, ó Pai, que de alguma forma, sejam na televisão, através da internet, assistem esse programa nesse momento. Quero te pedir agora, Deus, abençoe. Abre as portas, as comportas celestiais e libera bênção sobre a vida dos teus filhos. Deus vai sarando, curando, libertando, mudando a história dessa vida, desta casa, desta família. Deus, eu oro agora para que as mãos abençoadoras do Senhor sejam estendidas sobre estas vidas. Muda a história. O Senhor conhece a aflição, a angústia de cada um. E eu te peço agora, Senhor, vai abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe a tua vida. Um beijão no teu coração, em nome de Jesus.